Na plenária Ideias Inovadoras, Tiago Matos, cofundador da Perestroika, uma escola criativa. Ele que está aqui ao meu lado. Muito obrigado pela presença, Tiago. Eu que agradeço. Quem vai se apropriar das oportunidades de mudança hoje e no amanhã? Então, obrigado pelo espaço mais uma vez. Eu acredito que o entendimento da era que a gente está vivendo vai ser o principal capital de apropriação econômico, político, social, desse novo mundo que está surgindo. Então, entender que a gente está sendo uma era industrial para uma era digital nos faz perceber as oportunidades, ter aquela visão de raio-x, ter o apito de cachorro para coisas que muitos não estão vendo e alguns estão vendo. Então, a maioria das empresas está organizada num sistema piramidal de comando e controle, com muita burocracia e métricas de sucesso do século 18, 19. E a gente talvez tenha que pensar se a gente não tem novas formas de trabalhar mais não lineares, mais conectadas, mais exponenciais. Então eu acredito que quem abraçar isso, quem entender isso, vai não só estar um passo à frente, como vai daqui a pouco ser disruptado por quem entender isso ainda melhor. A transformação vai acontecer e vai acontecer cada vez mais rápido. É preciso inovar, então? É preciso inovar. Inovar não é mais uma decisão secundária, não é mais uma opção, está no core das instituições, porque se a gente não criar a nossa autodisrupção, alguém vai, né? No Facebook, no dia 1 do Facebook, eles recebem um caderninho que diz, se a gente não criar a coisa que vai matar o Facebook, alguém vai, e alguém vai. Então, todas as instituições, em algum nível, vão ser disruptadas por alguém. Se a gente mesmo criar, melhor. Se não, a gente vai ver a história acontecer e alguém criar problemas para o nosso mercado, para a nossa instituição e muitas vezes para a gente como indivíduo. 3 palavras: curiosidade, criatividade e atitude. Que combinações a gente pode fazer com essas palavras? São maravilhosas, né? Uma é prima da outra, que é parente da terceira. Existe uma cadeia quando a gente quer inovar. Primeiro a gente tem que ter repertório, e o repertório vem através da curiosidade. Então a gente tem que se sentir convidado para olhar coisas que a gente não olha, para ver espaços, para viajar para coisas, para comer comidas que a gente não está acostumado a comer, de maneira que a gente vá colocando ali no nosso HD um monte de dados, um monte de pontinhos que depois eles vão ser conectados. A criatividade é pegar um problema e resolver ele da maneira mais inédita possível, mais disruptiva possível, resolvendo essa questão dentro desses limitadores. Então, se eu não tiver repertório, eu não vou conseguir cruzar esses pontos. E a inovação é a criatividade colocada em prática. Então, tem gente que tem um monte de ideia, mas não consegue colocar em prática. Existe muita gente que consegue fazer isso, e são essas pessoas que acabam mudando o mundo. São as pessoas curiosas que se transformam em criativas e as criativas que se transformam em inovadoras. Então, o acesso à informação, ele tira as pessoas da zona de conforto. Totalmente, definitivamente. Nunca na história da humanidade a gente teve acesso a tanta informação. Tendo acesso à informação, a gente tem mais repertório, que a gente falou antes, nos permite que a gente vença essa curiosidade de maneira mais rápida. Eu fico imaginando na época do meu avô, se ele estava numa sala de reuniões e alguém levantava alguma questão, se ficava em dúvida, eles tinham que acreditar na pessoa. Hoje em dia todo mundo pega o smartphone e a gente sacia essa curiosidade na hora. Então a gente abastece o nosso repertório imediatamente, com um repertório mais abastecido, as conexões são mais fáceis e a inovação surge com mais velocidade. Com a inovação surgindo, a gente muda os comportamentos. Definitivamente. Comportamento. Existem vários, eu falei até na palestra, vários tipos de posturas dentro de uma empresa, mas a gente poderia agregar em 2 grandes grupos. Os disruptores, que querem trabalhar pela evolução, e os inimigos da mudança, que querem trabalhar pela manutenção. Então existe essa disputa interna entre quem quer transformar e quem quer conservar. Eu sou uma pessoa que, pela minha característica, gosto de evoluir e não tanto conservar. E eu acho que a gente não precisa jogar fora o que existiu para evoluir. A gente pode ter respeito ao legado, respeito ao que a gente construiu, pegar o melhor disso, mas não ficar parado. Então, definitivamente, isso é uma condição sine qua non desse novo momento que a gente está vivendo. Então, qual é o pulo do gato para quem quer mudar? Um dos pulos do gato, existem muitos, um dos pulos do gato é criar uma tribo forte. Eu costumo dizer que eu me inspirei muito, um dos melhores livros que eu li sobre tudo isso, sobre disrupção dentro de empresas, se chama Liderança Tribal. É um livro que fala que dentro das organizações a gente tem pelo menos 5 tribos.
Então a gente tem uma tribo de indivíduos mais egoístas e tem tribo de indivíduos mais generosos. E quando a gente tem uma tribo de indivíduos mais generosos que olha para a tribo e reconhece na tribo parceiros, a gente consegue fazer a transformação. Senão a gente fica com essa disputa interna, com a vaidade, com a puxada de tapete e ela acaba não acontecendo. A gente propõe muitas coisas, mas elas esbarram nessa burocracia interna. E se a gente tiver uma tribo forte onde todo mundo se reconhece como parceiro, a gente consegue co-criar. O perfil de quem faz diferença no século XXI? Definitivamente, eu tenho que me valer da frase, da colocação do Alvin Toffler, que é o meu futurista preferido. Ele diz que os analfabetos do século XXI não são as pessoas que não vão saber ler e escrever. Os analfabetos do século XXI são as pessoas que não aprenderem a aprender, a desaprender e reaprender. Então, quando pessoas me procuram, Thiago, por você estar estudando o futuro, qual é a sua recomendação aí de skills? É aprender mandarim, robótica, programação? Eu costumo dizer, olha, só ouça Alvin Toffler, aprenda a aprender, aprenda a desaprender, aprenda a reaprender, que a gente vai estar em boas mãos. Você que pensa no futuro, como você enxerga o trabalho da Abrap, pensando justamente neste futuro a partir do hoje? Eu tenho convicção que ele tem uma função primordial na nossa construção como sociedade, né? O Gilberto falou muito bem e eu concordo totalmente que é um direito de quem construiu uma vida de doação chegar, né, no futuro, nesse futuro que vai, né, chegar para todos nós, com dignidade, com segurança, com tranquilidade, para que a gente possa deixar, inclusive, mais legado que a gente deixou durante a nossa juventude. Então, eu acredito que esse papel é fundamental. Eu torço para que todos nós, como sociedade, entendamos isso e a gente consiga contribuir para isso, porque eu acho que isso vai ser melhor não só para mim, Thiago, que, né, pretendo ter uma vida longa e tranquila no meu futuro, mas para a sociedade como um todo. Eu acho que quando a gente tiver uma estabilidade nessa considerada a melhor idade, a gente vai poder continuar sendo criativo, vívido, alegre, amoroso, e esse mundo acho que vai ser um mundo mais legal do que a gente tem hoje. Conversei com o Thiago Matos, aqui no 38º Congresso Previdência Complementar para Todos.